justiça social. A nova Constituição coroou a volta da democracia brasileira. Se fala que a Constituição de 1988 é a Constituição cidadã. E por que é uma Constituição cidadã? Ela o centro da Constituição de 1988 está nos direitos fundamentais, está nas liberdades públicas. Então, é um texto constitucional que marca a redemocratização de um país. Na Constituinte desaguaram movimentos sociais que buscaram por direitos e concretizaram direitos que acabaram ficando inscritos na Constituição e que possibilitaram que a gente tivesse na Carta Constitucional de 88 uma Constituição muito forte para assegurar direitos, para construir uma sociedade democrática. Na nova Carta, os direitos fundamentais foram garantidos em várias áreas. Na saúde, por exemplo, a grande revolução aconteceu com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Antes, só podiam utilizar os hospitais públicos pessoas que fossem filiadas ao Instituto Nacional de Previdência Social. E o restante da população era atendida pelas Santas Casas e outras entidades beneficentes. Agora, você vai conhecer alguns dos pontos principais trazidos na Constituição. A educação passou a ser dever do Estado, inclusive para quem não teve acesso ao ensino na infância. Foi ampliada a educação rural e inclusão das crianças com deficiência e indígenas. O texto também colocou a defesa do consumidor como um direito fundamental e determinou a criação de um código sobre o tema. Um outro destaque foi a garantia do acesso à cultura, obrigando o Estado a proteger a cultura nacional, indígena, popular e afro-brasileira. A nova Carta também ressaltou a importância do meio ambiente e dedicou um capítulo inteiro ao tema. Exigiu avaliação de impacto ambiental para obras e deixou espaço para outras leis, como, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais. E não há como esquecer a possibilidade de os cidadãos apresentarem projetos de lei com a assinatura de 1% dos eleitores do país. Na falta de efetivação das regras constitucionais, o Judiciário é chamado a efetivá-las. E tem feito isso nos últimos anos. É o grande protagonista, eu diria, junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, né, que tiveram sua configuração institucional formatada pela Carta de 88, pela Constituição de 88. Todo direito, mas sobretudo direito constitucional, ele se efetiva sobretudo por políticas públicas. Então é necessário que a gente tenha um executivo forte, praticando políticas públicas que possibilitem a participação da cidadania nessas próprias políticas públicas. Então, por exemplo, política pública de habilitação, transporte, né, políticas públicas de inclusão social, né, que façam com que o cidadão se sinta dono de seus direitos e se sinta dono da Constituição na sua implementação e nos seus processos de igualdade na sociedade, no seu processo de inclusão na sociedade, fazem com que a Constituição se torne viva nesse processo. O texto constitucional não agradou a todos os especialistas na matéria, mas em uma coisa todos concordaram: ela é democrática. Essa Constituição, apesar de adiposa, tem muitos dispositivos que não tem nenhuma categoria, densidade constitucional, ela tem um equilíbrio de poderes grande que, se for respeitado pelos poderes, permitiria uma ampla democracia, uma democracia em que os poderes seriam, como diz o artigo 2º, independentes e harmônicos. Mesmo sendo democrática, há quem diga que a Constituição de 1988 precisa ser repensada, pois teria deixado de atender à realidade social. Segundo o professor Alexandre, o contexto atual que vive o Brasil não seria o mais adequado para uma nova Constituinte. Se a gente tivesse uma Constituinte agora, a gente talvez tivesse uma pauta extremamente conservadora, né, em voga, que a gente teria um temor muito grande de um retrocesso, né? Então, não sei se o momento político seria adequado. O momento político talvez seja mais adequado para a gente implementar a Constituição de 88 na sua radicalidade, né, e ampliar esses direitos. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.